Shalom, shalom, graça e paz a todos os nossos queridos e amados irmãos, discípulos. Você que faz parte do corpo de Cristo, mais uma vez, meu muito boa noite. Que Deus te abençoe neste dia, neste momento, você aí na sua casa, eu aqui, hoje na nossa célula online. Se você estiver ao vivo, ótimo, muito bom. Mas se você estiver assistindo posteriormente, as bênçãos do Senhor, elas não se restringem ao tempo, distância. Não, você está sendo abençoado com certeza com essas palavras de vida eterna. Então, meu querido, nós estamos hoje na nossa célula online, dando continuidade aos nossos estudos do Apocalipse, onde nós estamos aí já há aproximadamente 2 anos, de forma bem objetiva, de forma bem simples, porque o Evangelho é puro e simples, trazendo os principais eventos, as principais ações que acontecerão dentro do livro de Apocalipse, que é importante que eu e você tenhamos entendimento, compreensão do que acontecerá, ok? Então, nós hoje vamos falar sobre qual temática? Vamos falar sobre a eternidade futura. Então, você que já é inscrito no nosso canal, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Nós estamos aí com o objetivo de alcançarmos os nossos 1000 inscritos no nosso canal. Então, conto com o seu apoio, com a sua ajuda. Então, curta, comente, compartilhe no grupo de WhatsApp dos amigos, da família, no seu status, enfim, são temas que são difíceis de se ouvir por aí. Então são temas bem interessantes que muitas pessoas têm o interesse e querem saber mais sobre o que está preparado nos acontecimentos futuros dentro do livro de Revelações, do livro de Apocalipse. Então, veja comigo a próxima imagem. Hoje vamos estar falando sobre, fazendo um fechamento nesse primeiro momento, eternidade futura. Veja que imagem bonita, essa que está aqui atrás de mim, olha só. Eternidade futura, aonde o que é espiritual se tornará totalmente natural para nós. Hoje nós não conseguimos ver com os nossos olhos naturais o mundo espiritual, a eternidade, aonde o Senhor habita. Mas na eternidade futura, eu e você viveremos para sempre com o Senhor e ali o que é espiritual, o que hoje é invisível para nós, será totalmente visível, ok? Então vamos comigo dentro dessa temática hoje, onde estaremos fazendo esse belo fechamento do estudo do livro de Apocalipse. Venha comigo então. Veja esse próximo slide aí, ó, o nosso mapa mental, para que a gente não se perca dentro dos eventos ou dos acontecimentos de forma cronológica. Veja ali, ó, estamos em 2022, esse mapa mental, a linha do tempo das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. Nós já falamos sobre o reino milenar, se você não assistiu, assista. Falamos no último estudo sobre o juízo de Satanás, para onde ele vai, para o lago de fogo, e hoje nós vamos falar sobre a eternidade futura e os 2 principais eventos que acontecerão, que darão a abertura desta eternidade futura, que são o quê? O grande trono branco e a segunda ressurreição. Então, só para nós recapitularmos o que nós estudamos no último estudo, veja a próxima imagem, o juízo de Satanás. Então, o juízo de Satanás, veja essa imagem aí, é o que dá a abertura, é o último evento que estará dando a abertura para a eternidade futura. Então, vamos ler lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 ao 10, que nos diz assim: quando terminaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Ok? Então aqui este evento, nós já estudamos no último estudo, o juízo de Satanás. Se você não assistiu, assista, muito interessante saber sobre isso. Então este evento será o evento onde estará terminando, finalizando praticamente ali quase o reino milenar de Cristo e dando a abertura para a eternidade futura. Vamos ver como se desenrola esses acontecimentos? Vamos lá, veja a próxima imagem. Logo depois
do juízo de Satanás, qual é o evento que vai acontecer? Qual vai ser a grande ação espiritual que nós veremos com os nossos olhos, que acontecerá diante dos nossos olhos? Veja essa imagem, que bonita essa imagem, ó. O grande trono branco. O grande trono branco. Veja essa imagem aí. Olha que linda essa imagem. Aquele que está sentado no grande trono branco. Leia comigo o que está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, diz assim: Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Olha só que interessante. Este versículo é um versículo onde realmente nos fala que o trono será estabelecido. Quando Satanás for julgado, literalmente, lançado para o lago de fogo, e dali ele nunca mais sairá, dali ele nunca mais atormentará a terra e os santos do Senhor, estabelecerá um grande trono branco. E este trono branco todos olharão, o universo inteiro estará olhando para esse trono. Acontecerá algo tremendo e maravilhoso neste momento, onde a terra e o céu fugirão da sua presença. Por quê? Porque aquele trono, o justo juiz sentará nele. Aquele que é justo, aquele que é reto e aquele que é verdadeiro. Então, todos que estarão ali diante dele, é uma grande multidão que não se encontrará lugar para eles, de milhares, de milhões de pessoas que estarão diante desse trono branco. Tentarão fugir da sua presença, mas não conseguirão fugir, não haverá lugar para eles de tantas pessoas que estarão diante do trono branco. Mas quem são essas pessoas? Serão os salvos? Serão os justos? Serão os injustos? Quem serão essas pessoas? Vem comigo, vamos ver o que nos diz a palavra. De quem serão essas pessoas que encherá aquele lugar diante do trono branco e que ninguém quer ficar diante do trono branco, mas de tantos que serão, não haverá lugar para eles. Não haverá lugar para eles. Veja o próximo slide. Olha aí, ó, veja essa imagem. Quem que vai estar diante do trono branco? Quem? A segunda ressurreição. Olha que interessante, olha que bonita essa imagem. Então, aquele que está sentado no trono branco, que nós vimos anteriormente, está ali, ó. E agora todas as nações, todas as pessoas do mundo, todas as pessoas que não ressuscitaram na primeira ressurreição, estarão diante do trono de Deus, do grande trono branco. Então vamos ver o que nos diz a palavra. A segunda ressurreição, lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 12 ao 15, nos diz assim: Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado naqueles livros. O mar entregou seus mortos, que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. E o lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Olha que legal, que interessante isso. Então, meus queridos, o que estará acontecendo? Satanás estará no lago de fogo. Ele e os seus anjos. Agora, quem entrará junto com ele neste lugar? Aqueles que passarão por este trono branco, que serão julgados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora não como advogado à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso intercedendo por mim e por você. Agora ele é o justo juiz, e ele terá os livros, ou seja, as referências de todas as nossas ações e intenções que fazemos ou que não fazemos, estará diante dele. E quando digo nós, eu falo todas as pessoas que estarão diante daquele trono. E nós já vamos entender quem serão essas pessoas que serão julgadas. Como nós lemos aqui, aqueles que serão ressuscitados na segunda ressurreição, que não ressuscitaram na primeira ressurreição, que estão, na sua grande maioria, lá no Hades, no Seol, no inferno, do lado que não é o seio de Abraão, onde há um abismo,
separando o seio de Abraão e o lugar de tormento. Então serão aqueles que sairão tanto do abismo como do lugar de tormento para estar diante do trono branco, para serem julgados segundo as suas obras. Veja que interessante isso, que neste momento, como diz a palavra, o apóstolo Paulo diz: e agora, morte, onde está a tua vitória? Tu não tem mais poder sobre nós. Então, o inferno, o Seol, o Hades, a morte, dará os seus mortos. Grandes e pequenos estarão diante do Senhor, então o inferno, o Seol, o Hades, não terá mais utilidade, porque como falamos no penúltimo estudo sobre o reino milenar, ainda no reino milenar haverá morte, ainda no reino milenar haverá morte. E aqueles que morrerem no reino milenar, ressuscitarão na segunda ressurreição e serão julgados segundo as suas obras. Veja bem, serão julgados segundo as suas obras. O justo juiz irá julgar cada um segundo as suas obras. Beleza, então eles estarão diante do Senhor. A morte agora não vai mais matar ninguém, então a morte é lançada no lago de fogo. O inferno, que é o lugar aonde é o ambiente onde os mortos estão, ou como nós já ensinamos sobre isso, também não terá mais utilidade. Consequentemente, o inferno, o Seol, o Hades, o reino dos mortos também será lançado no lago de fogo, porque não terá mais utilidade. Porque a partir de agora haverá a eternidade futura com Deus e haverá aqueles que serão julgados no grande trono branco para ali ou estarem diante do Senhor, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida, ou estarão no lago de fogo junto com Satanás e os seus anjos, ok? Então, olha que interessante isso. Então, quando este trono branco estiver estabelecido, este texto nós podemos fazer a interpretação dele. Há muitas interpretações dele. Em outro momento dá para nós falarmos somente sobre isso. Eu já falei alguma coisa em algumas reuniões, alguns cultos, sobre como nós interpretamos, como que nós vemos que este momento vai se desenrolar. Quantas pessoas que morreram, tiveram uma vida extremamente desgraçada, extremamente traumatizada, pessoas que não tiveram opção, literalmente, e morreram sem opção, ou ressuscitarão na primeira ressurreição, mas levando em consideração que não ressuscitarem na primeira ressurreição, ressuscitarão na segunda ressurreição. Estas serão julgadas mediante as suas obras, mas se as suas obras foram totalmente más, as suas obras foram totalmente desprezíveis, mas elas não tiveram nenhuma opção, foram inseridas unicamente naquele objetivo. O justo juiz irá julgar cada uma delas. Então eu não quero lançar no inferno quem o Senhor não vai lançar. Porque bem sei, no inferno, quando digo inferno, no lago de fogo. Porque nós muitas vezes gostamos de lançar as pessoas, para a perdição eterna, mas não é o que a palavra nos diz. A palavra nos mostra que haverá uma grande tribulação. A palavra nos mostra que haverá a segunda ressurreição. A palavra nos mostra que haverá o grande trono branco, onde o justo juiz irá julgar todas as pessoas que ali estiverem diante dele. E ele julgará de forma justa, fiel e verdadeira e correta. E ninguém, absolutamente ninguém poderá contrariar a sua decisão. Nem Satanás, porque já não estará mais ali, e nada, absolutamente, nem a morte, nem o inferno, nada mais, porque todos estarão já no lago de fogo. Será apenas o justo juiz, as ações descritas no livro, e posteriormente o justo juiz determinar o seu decreto de salvação eterna ou de perdição eterna, ali estará estabelecido para todos sempre, de eternidade em eternidade. Fiz um ensaio aqui em um culto, acredito que os irmãos devem lembrar, imaginando que eu ali esteja diante do Senhor. O Senhor colocará ali todas as minhas ações, faltas que eu tive, todas as minhas intenções boas e más, estará todas elas ali justificadas. Não poderei esconder nada do Senhor, porque tudo está nu e patente aos seus olhos. E a minha consciência me condenará, ela mesma me condenará. Não será o justo juiz que vai me condenar. A minha própria consciência me condenará. Eu mesmo chegarei diante do trono, eu não sou digno, eu não sou merecedor. Realmente eu sou a pior pessoa desta terra. Mas haverá um porém, que isto me dá a interpretação em outros textos bíblicos, que em outro momento estaremos falando sobre isso, que me dá a entender, a compreender e a interpretar que neste momento haverá uma oportunidade. O nome do Samuel está no livro da vida. Se o meu nome estiver no livro da vida, mediante o justo juiz, e lá estiver o meu nome, eu serei salvo. Entrarei para a eternidade futura com o Senhor. Isso é tremendo e maravilhoso. E quando eu estou falando que ainda há uma oportunidade, ainda há uma condição, que o Senhor usará da sua justiça total
fiel e verdadeira diante daqueles que estarão diante dele. Então, meus queridos, ai daqueles que estiverem nesse momento. A Bíblia também nos fala, ai daqueles que não ressuscitarem na primeira ressurreição. Que é importante que nós nos esforcemos para não chegar nesta segunda ressurreição, nós que ainda estamos vivos. Ok? Então, mediante o conhecimento, entendimento e compreensão que eu e você já temos, nós temos que ser arrebatados primeiramente. E se não formos arrebatados, temos que ser ressuscitados na primeira ressurreição. E como isso acontece, nos demais estudos anteriores, eu falo como que deve proceder tais pessoas que serão abençoadas e agraciadas com essas bênçãos de serem arrebatadas ou ressuscitadas na primeira ressurreição, ou terem os seus corpos transformados na volta de Cristo Jesus, ok? Se você não assistiu, assista os estudos anteriores. Então aqui, neste momento onde nós lemos de Apocalipse, capítulo 20, versículo 12 ao 15, nós temos esta interpretação, que ainda haverá pessoas que serão salvas pela graça, misericórdia e justiça do nosso Senhor e Salvador, o nosso justo juiz. É o que nos dá a entender a interpretação desta palavra, porque se o nome estiver escrito no livro da vida, está escrito e ponto final. Não importa o que esteja escrito nos outros livros, que são as ações de cada pessoa, levando em consideração quando nosso Senhor Deus falou a Jonas, vai lá e profetiza sobre Nínive. Imagina Nínive, esses miseráveis, esses pecadores idólatras. Mas Jonas, você não entende que eles não conseguem discernir da mão esquerda, da mão direita? Eles não têm opção, eles não têm conhecimento? Então, por esses textos e outros textos, que estarei trazendo em outro momento, nós podemos compreender e entender e discernir que neste texto da segunda ressurreição, no grande trono branco, ainda haverá salvação para algumas pessoas. Não posso dizer todas, porque não é isso que o texto diz. Mas ai daqueles que chegarem nessa situação. Então não espere chegar nessa situação. Mude a sua vida, mude o seu comportamento. Tenha uma vida aplicada diante do Senhor de santidade, de oração, de boas obras, de sede e fome de sua presença, para que não possamos chegar até os 49 do segundo tempo. Ou seja, nessa segunda ressurreição diante do trono branco. Ok? Vamos lá? O que vai acontecer? Feito isso, veja a próxima imagem. O fim do reino milenar. Olha que imagem bonita. Então ali, Jesus Cristo, ele entregará ao Pai tudo aquilo que o Pai entregou a ele. Então, o fim do reino milenar. Leia comigo o que escrito está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 ao 28. Diz assim: o fim do reino milenar. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, como nós vimos anteriormente, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, o próprio Pai, que tudo submeteu ao seu Filho Cristo Jesus. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo e em todos, para que Deus seja tudo e em todos. Olha que interessante isso. Dentro dos grandes eventos que acontecerão, Satanás no lago de fogo, o grande trono branco, a segunda ressurreição, diante do Senhor o justo juiz, agora aquele que era o nosso advogado é o justo juiz, o livro da vida e os livros das ações daqueles que foram ressuscitados. Uns entrarão na eternidade futura, outros não, porque os seus nomes não estão escritos no livro da vida. Quando o Senhor tiver finalizado todo este processo, que será um tempo que nós não podemos determinar, porque já entramos na eternidade, agora o tempo ele não é mais contado como dentro do reino milenar, agora já estamos dentro do tempo de Deus, do Kairos de Deus, do tempo de Deus, na eternidade de Deus. Então, quando o Senhor Jesus finalizar todo este processo de execução, o que ele vai fazer? Lá em Apocalipse capítulo 4, Jesus pega da mão do Pai
um rolo, e neste rolo lá está um plano de guerra. Lembra que nós falamos sobre isso? A grande tribulação? Um plano de guerra. Então ele executou esse plano de guerra. O que agora o Senhor Jesus vai fazer? Vai voltar diante do Pai e vai entregar ao Pai a autoridade que lhe foi lhe dada. Agora ele vai entregar ao Pai aquele rolo, simbolicamente, é claro, vai estar dizendo: bom Pai, tu me deste toda a autoridade, tu me deste todo o poder, tu me deste toda a confiança, toda a honra e toda a glória, e agora eu cumpri todo o processo, todo o projeto perfeito de restauração, este plano de guerra que exerci diante de todos, então agora está finalizado. Ele vai dizer: acabou. Está consumado, e entregará ao Pai todo o poder e toda a autoridade. Assim como foi no começo, assim como foi quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra e entregou a sua vida por amor de mim, por amor de você. Está consumado, acabou, terminou, está feito. A partir de agora, próximo passo. Então agora aqui finalizou, terminou-se o reino milenar. Agora Cristo Jesus estará à total disposição do Pai, como Cordeiro, como Rei também, e nós estaremos ali juntamente com o Senhor, dando honras e glórias ao nosso Abba Pai, ao nosso Pai eterno, Deus Todo-Poderoso. Olha que interessante isso, que lindo isso. Então um momento fantástico, um momento lindo e maravilhoso, onde vai estar acontecendo, essa será a sequência dos acontecimentos. Acontecimentos fantásticos e maravilhosos que alimentam a nossa alma, nos fortalecem o nosso ser e fazem com que nós hoje andamos e tremamos diante do Senhor. Andamos em sua presença e tremamos diante do Senhor, porque tudo isso que o Senhor está nos revelando já aconteceu sobre a ótica de Deus, já está determinado, já aconteceu. Para mim, a você, basta crer e confiar que esses fatos de fato acontecerão, cada um na sua ordem, no tempo oportuno, segundo a vontade soberana do nosso Deus. Ok? Então, olha que interessante, Jesus vai entregar. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vai entregar todo o poder, toda a autoridade ao Pai. Honrará ao Pai, por isso é glória ao Pai e glória ao Filho. Ok? Então, veja o que vai acontecer. Depois que Jesus entregou todo o poder e autoridade ao Pai, e que o Pai seja tudo e em todos, o que vai acontecer? Veja aí o próximo slide. Novos céus e nova terra. Olha que interessante isso, olha. Então ali está uma grande imagem, que algo novo, algo lindo, algo perfeito, novos céus e nova terra. Só para que você entenda, novos céus e nova terra. Escrito está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao 7, assim: então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora, o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Vamos ler de novo? Eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, porque a morte foi lançada no lago de fogo. Não haverá mais tristeza, porque agora não haverá mais corpos não transformados, todos serão transformados, semelhante ao de Jesus. Não haverá mais choro, porque o Senhor estará ali conosco. Não haverá mais dor, porque os nossos corpos estão transformados, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, ou faço nova todas as coisas, segundo a tradução que cada um possa ter. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de toda confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Ele será o meu filho. Glória a Deus. Então veja que tremendo e maravilhoso será a sequência desses eventos maravilhosos que nós estamos
vendo aqui que a palavra do Senhor nos revela. Então Jesus entregou o reino ao Senhor. E quando o nosso Deus, o nosso Abba, o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Pai Eterno, ali receber do seu Filho o cumprimento de tudo que ele foi designado a cumprir, ele, o nosso Deus, fará novos céus e nova terra. Mas pastor, mas você não falou que ali no reino milenar já não vai começar? Sim, o reino milenar é uma preparação para a eternidade futura, uma preparação. Então viveremos 1000 anos diante do reinado de Cristo Jesus. E agora nós vamos entrar na eternidade futura, onde o Senhor nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Abba Pai, o Pai Eterno será tudo e em todos. Tudo e em todos, assim como foi no princípio. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como foi no início, no princípio. Agora o Pai terá sua posição honrada e estabelecida para ser tudo e em todos, e nós entraremos na eternidade futura com o Senhor. Seremos seus filhos, seremos seu povo, seremos reis e sacerdotes neste momento também. Ok? Então, presta muita atenção. Veja que lindo, que maravilhoso que será isso, porque a partir de agora, então, os nossos corpos, todos que ali estiverem diante do Senhor, terão seus corpos semelhantes ao corpo de Jesus. Semelhante, não haverá mais morte, não haverá mais nada injusto, impuro, estará permeando as mentes de ninguém ali, porque Deus será tudo em todos, e esse será tudo em todos, será lindo e maravilhoso. Não temos tempo para falar como nós entendemos e compreendemos essa parte, mas só para que você entenda, imagine você que Deus estará em você. Porque não haverá um templo, não haverá uma imagem, não haverá um local de adoração. O próprio Deus estará em você e você nele, porque ele será tudo e em todos. Então, será algo intrínseco, será algo comum, fantástico e maravilhoso, aonde nós olharemos para o nosso braço e veremos no nosso braço a presença do Pai, porque o nosso corpo estará transformado e do nosso corpo irradiará uma luz divina, a glória do Pai. Então nós saberemos que o Pai está conosco pela sua própria glória e Jesus estará em nós também da mesma forma. O Espírito Santo, nós sentiremos essa comunhão plena, como Jesus sempre pediu para que nós assim fôssemos como Ele é um com o Pai. Nós viveremos isso literalmente neste momento e nessa circunstância dentro da eternidade futura. Seremos um com o Pai. Então, lindo e maravilhoso. Em outro momento tentarei explicar melhor essa parte, porque demanda uma explicação um pouco mais minuciosa e alguns textos para nos elucidar, nos trazer o entendimento à nossa mente. Mas para que você entenda, será tremendo e maravilhoso, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ali não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, então as velhas coisas se passaram, eis que tudo Ele está fazendo novo. Então o reino milenar, ainda a terra no modelo como nós a conhecemos, restaurada, posso até dizer semelhante ao Jardim do Éden, mas agora nós vamos entrar na eternidade futura, que vai ser diferente do que foi ou do que será dentro do reino milenar. Veja comigo o próximo slide aí, ó. O que vai acontecer dentro da eternidade futura? Isso aqui, ó. Veja essa imagem. Veremos ao Pai como Ele é. Uou! Veremos ao Pai como Ele é. Veja essa imagem distorcida que você não consegue identificar. Assim hoje nós cremos e muitas vezes até somos zombados. Como que vocês acreditam num Deus que vocês não enxergam, que vocês não vê? Mas vocês são loucos mesmo, de fato nós somos loucos. Nós temos uma fé inabalável nesse sentido. E dentro da eternidade futura, nós o veremos como Ele é. Então nós todos com seus corpos transformados, todos realmente ali poderemos ver o nosso Deus como Ele é. Jesus, nós já vamos ter contato, já estamos tendo contato com Ele desde agora e teremos muito mais contato dentro do reino milenar. Como nos descreve Apocalipse capítulo 19, ali as suas características, tranquilo, vamos vê-lo constantemente. Mas ao Pai que habita na luz inacessível, esse ainda não vai poder se manifestar plenamente, porque haverá ainda pessoas que não estarão nos seus corpos transformados dentro do reino milenar. Mas, neste momento, quando Ele transforma todas as coisas, quando o Pai, o Abba, faz nova todas as coisas, aí sim, nós teremos e o veremos como Ele é. Você certamente já teve interesse. Como é Deus? Ele é uma bola de energia? Ele é que nem o sol? Como que Ele é?
Aí nós vamos lá para Gênesis, que ele nos diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então nós olharemos para o Pai e veremos como ele é, vamos sentir as suas mãos, porque ele diz que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, ele tem mão. Como que é? Como que vai ser? Então, meu querido, espere, aguarde. Eu não posso lhe explicar, eu nem tenho condição de lhe explicar como que será. Eu só sei que a Bíblia me diz que assim será. Ela nos revela, e isso me anima, me fortalece, me traz uma fé inabalável, e me traz algo ardente em meu coração para não desistir, para não parar. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu o verei, como disse Jó, os meus olhos o verão, mesmo que a minha pele encoste nos meus ossos, eu o verei, os meus olhos o verão. Os meus olhos, carnais, espirituais, os meus olhos o verão. Então, é nisso que nós nos apegamos. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. No livro de 1 João, capítulo 3, versículo 1 ao 3, diz assim, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, e que de fato nós somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, corpos transformados. Mas sabemos que quando ele se manifestar, eternidade futura, seremos semelhante a ele. Ele quem? O Pai, que o Pai vai se manifestar. Pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Glória a Deus. Viu que lindo isso, gente? Que maravilhoso isso. Então, o que acontecerá dentro da eternidade futura? Talvez uma das maiores informações e mais importantes informações, incentivo, desejo e vontade do ser humano é de ver um Deus, ou o único Deus propriamente como ele é. Moisés não teve esse privilégio. Pôde vê-lo de costa. Alguns viram parcialmente a sua presença no trono, parcialmente a sua presença ali na consagração do templo em Salomão. Uns o viram, ou a manifestação dele através de fogo, através de nuvem, de forma teofânica também, mas nós o veremos como ele é. Então não é da cabeça de cada um, não, eu vi assim, não. Nós o veremos como ele é. Isso te chama atenção? É interessante para você? É um desejo, uma vontade que você tem no teu coração? Arde dentro de você, além de ser salvo, conhecer como o nosso Deus é, o nosso Pai é? Sim ou não? Responde aí se isso é importante para você, se isso traz para você uma alegria, traz para você um desejo, uma vontade, um temor. Então, é o que vai acontecer. O que mais que vai acontecer nesta eternidade futura? Leia comigo ali o próximo slide. Será como deveria ser no jardim de Adão e Eva? É uma pergunta que nos fazemos. Será que, como lá no jardim do Éden, com Adão e Eva, lá não deu certo, o nosso Deus vai querer retomar aquele projeto inicial? Será que é? O que você acha? Vamos ver no que nos diz a palavra. Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 ao 5. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como o cristal. Fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que também estava lá no jardim, mas agora não está mais no jardim, está numa cidade, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas das árvores servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. Lá no jardim do Éden houve maldição, ali não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Haverá adoração, trabalho, exercício de adoração neste momento. Eles verão a sua face. E o seu nome estará em suas testas. Vamos ler de novo? Eles verão a sua face, porque agora ele não precisa mais, o próprio Deus não precisa mais se apresentar parcialmente, agora ele pode se apresentar totalmente assim como ele é. E o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Ponto. Eles não precisarão de luz e nem de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre.
Glória a Deus, aleluia. E eles reinarão para todo o sempre. Então veja, vai ser como lá no Jardim do Éden, pastor? Vai voltar lá? Vamos voltar lá no projeto original? Não, querido, aquele projeto já passou. Agora é uma eternidade futura. Agora, todos nós estaremos diante do Senhor, servindo ao Pai, vivendo com o Pai, festejando com o Pai, amando o Pai, trabalhando, trazendo a Ele honras e glórias, ceando na sua mesa, estando juntamente com Ele, glorificando e adorando ao Abba Pai e ao nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, sendo grato a Ele pelo seu sacrifício, que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício por todos nós e por toda a eternidade. Glória ao Pai e ao Cordeiro, glória ao Pai e ao Cordeiro de Deus que tirou todo o pecado do mundo. Então nós viveremos uma constante gratidão, adoração, louvor e graça diante do Senhor. Nos alegraremos por tudo que lembraremos de onde deveríamos estar e aonde nós estamos naquele momento. Todas as benesses que o Pai nos deu, todas as benesses que Cristo Jesus nos conquistou através do seu sacrifício, nos conectou ao Pai novamente. Então será um momento, uma eternidade de alegria, de prazer, de gostosuras e de delícias diante de Deus. Trabalharemos, mas não nos cansaremos. Não haverá dor, não haverá choro, não haverá morte, não haverá nada disso. Então o nosso trabalho, tudo que colocarmos na nossa mão, prosperará. Tudo que colocarmos na nossa mão prosperará. Adoraremos ao Senhor, louvaremos ao Senhor para todo sempre. Para todo sempre. Reinaremos, seremos reis e sacerdotes, seremos filhos, seremos herdeiros, estaremos com o Pai, festejando momentos específicos, festas específicas que naquele momento estarão sendo estabelecidas para que todos possam de ano em ano, de tempo em tempo, para que você entenda, é claro, né? Não haverá mais anos e anos, mas de tempo em tempo, através das estações que ali estará estabelecido pela própria cidade de Deus, da noiva, do Cordeiro, que será estabelecido quando todos estarão ali para adorar ao Senhor e entregar as suas honras e glórias ao Senhor. Então será um momento maravilhoso. Viveremos realmente algo perfeito e poderoso diante do Senhor. Não será como no Jardim do Éden, será milhões de vezes melhor. Milhões de vezes melhor. Ok? Glória a Deus. Deu para entender? Vamos lá então. Como é lindo que a palavra de Deus nos fala, né? A Bíblia ela se refere a esse futuro lar como um novo céu e uma nova terra. Isso porque Deus ele habitará conosco, ou seja, né, neste lugar também será a própria habitação de Deus. Em outras palavras, não existirá nenhuma separação entre o céu, que é hoje a morada de Deus, né, que a gente entende assim, e a própria terra, que é onde nós vivemos. Ambas se fundirão. Será formado então um único lugar, a morada de Deus e a terra. A nova terra, logo então, será o próprio céu. E o céu será a nova terra. E nós, habitando nessa nova terra, também estaremos habitando o novo céu, conforme Apocalipse capítulo 21. Claro que existem muitos mistérios acerca disso, de como tudo isso vai estar ocorrendo. Mas a nossa esperança é que esse dia chegará e de que quando ele chegar, eu e você vamos compreender todas estas coisas de forma pessoal. Amém? Glória a Deus, de forma pessoal vamos entender como tudo vai estar acontecendo e desenrolando naquele maravilhoso dia. Veja a próxima imagem aí, aquilo que o olho não viu. Olha que linda essa imagem. Então ali tem uma criança que sonhou, que tem a imaginação, a sua imaginação é fértil. Então imagine você que aquilo que o olho não viu, aquilo que o olho não viu. Escrito está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 ao 10 assim. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou. Presta atenção, Deus o revelou. Você está recebendo revelação, sim ou não? Deus o revelou a nós por meio do pastor Samuel. É isso que está escrito? É claro que não. Por meio do Espírito Santo que está em mim e em você. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Glória a Deus. Então, querido, aqui está. O que eu vier falar agora será unicamente imaginação da minha mente. Então, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, aquilo que ainda nem chegou no coração do homem, é o que está preparado para nós. Então, aqui, em
breves passagens bíblicas tentando mostrar a você, por aquilo que a palavra de Deus nos revela, como será a eternidade futura. Muitas pessoas chegaram para mim, e nós vamos viver em cima de uma nuvem cantando o dia inteiro, que chato. Né? Quantos já foram pegos por essas piadinhas, por esses pensamentos? Então hoje você entende e compreende que é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Um lugar totalmente perfeito, justo, maravilhoso, inimaginável, aonde nada do que hoje sofreremos ali, mas recebemos o nosso galardão e as mais ricas bênçãos de Deus naquele santo lugar e maravilhoso lugar, porque o Pai está ali. E por isso que nós queremos estar ali, porque o Pai e o Filho estarão ali. Amém? Glória a Deus. Então, meus queridos, fiquem com essas palavras. Estamos aqui fazendo então este fechamento da eternidade futura. Deseje estar lá, queira estar lá, se prepare para estar lá, seja das formas que você compreendeu, segundo o Espírito Santo lhe revelou, através das revelações do livro de Revelações, do livro de Apocalipse. Então, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e aquilo que nem chegou à mente do homem é o que está preparado para aqueles que o amam. E o próprio Deus nos revelou por meio do seu Espírito. Em o nome de Jesus, receba esta revelação, receba este desejo, receba esse entendimento e se aplique em amar, ter sede e fome da presença do Senhor e viva uma vida no Espírito e não na carne. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você fique com essas palavras. Vamos ver então ali o próximo slide. Ali, ó. Então, meus queridos, hoje nós estamos aqui fazendo o fechamento desses estudos objetivos e simples que nós iniciamos aí aproximadamente 2 anos atrás. Claro que a gente gostaria de ter terminado de forma sequencial, mas não foi possível, mas agora a gente conseguiu trazer todo esse entendimento, essa compreensão. A você que não assistiu, assista. Nós falamos ali sobre o princípio das dores e da apostasia, né, que já está acontecendo no mundo há aproximadamente mais de 1990 anos, porque nós estamos no ano 2022. Então, o princípio das dores, o mundo não melhorou. O mundo melhorou em algumas coisas, mas piorou gradativamente em relação a outras coisas, ao sofrimento, à mentira, ao engano e tantas coisas mais. Então, os princípios das dores tendem a aumentar cada vez mais e mais. A apostasia é aquela que vai abrir o caminho para o anticristo. Ali nós falamos dos 7 anos, das 70 semanas de Daniel, falamos do anticristo, falamos do arrebatamento da primícia, falamos da grande tribulação, aí falamos do reino milenar de Cristo, dos 1000 anos, né? A volta de Cristo Jesus, o reino milenar de Cristo, o juízo de Satanás, e hoje falamos sobre a eternidade futura. Veja o próximo slide, eu quero trazer essa imagem para você, que é o nosso mapa mental, a nossa linha do tempo das últimas coisas. Da escatologia, né? O nosso mapa mental, que você consiga olhar para essas imagens, olhar para essas ações, esses acontecimentos da história, do tempo, das últimas coisas, da escatologia que hão de acontecer. Hoje nós estamos, ali, ó, linha do tempo, estamos em 2022, então o princípio das dores já começou, a apostasia já está no seu ápice praticamente, que vai fazer o quê? Vai fazer aquela caminha, né? Vai pavimentar a estrada para o anticristo entrar. Quando o anticristo entrou, inicia a última semana de Daniel, conforme o livro de Daniel. E ali dentro dos 7 anos, no meio da semana, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 1260 dias, ocorrerá ali o arrebatamento. Provavelmente, possivelmente será este o momento, da metade dos 7 anos, acontecerá o arrebatamento. O arrebatamento da igreja? De todo mundo? Não, nós ensinamos aqui, temos a interpretação e entendimento, que é o arrebatamento da primícia. Estude, volte atrás ali, assista, é importante você ter esse entendimento. Passando-se isso, fechando os 7 anos, que grande acontecimento acontecerá? A volta de Cristo Jesus, a segunda volta de Cristo Jesus. E ali estão todos os acontecimentos que acontecerá ali. Então, daí, nos 1290 dias, a batalha do Amorgedon, onde Satanás e o falso profeta, o anticristo, serão lançados no lago de fogo, a prisão do diabo por 1000 anos, ok? Então, vai vendo todas essas imagens aí, você vai se identificando com cada uma delas, ok? Então, só para você, vamos passar de forma bem rápida e objetiva, só uma recapitulando o que nós já falamos ali, ó. Mapa mental, linha do tempo das últimas coisas, os 7 anos ali, ó. 3 grandes eventos: o anticristo, o arrebatamento da primícia, a volta de Cristo Jesus, levando em consideração
Da onde que nós tiramos isso? Lá do livro de Daniel, capítulo 12, versículos 7, 10 ao 13, tá? Por isso que nós estamos colocando aqui e dividindo esses principais acontecimentos e eventos que dão abertura, fazendo o fechamento das 70 semanas de Daniel. A grande tribulação. Veja o próximo slide ali. Então, 1.260 dias, 1.290 dias. O que vai acontecer depois que Jesus voltar? Jesus voltou, a plenitude do Espírito Santo estará agindo poderosamente, os mortos ressuscitarão, os que estiverem vivos terão seus corpos transformados, estaremos alegres e contentes diante do Senhor, e o Senhor nos colocará, nos alinhará em posicionamento de guerra. E neste mesmo tempo, nesses 30 dias, o que acontecerá? O anticristo, Satanás e o falso profeta, da mesma forma, reunirá os seus exércitos e virão para batalhar, para tentar vencer aquele grande rei e o seu exército. Mas você já sabe o resultado. Eles serão todos derrotados, morrerão todos os exércitos, e aí Satanás e o anticristo, ou o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, e Satanás será preso por 1000 anos. Veja o próximo ali. Depois disso, aí entraremos nos 1335 dias, período de recompensas, onde o Senhor recompensará aqueles que ressuscitaram, aqueles que tiveram seus corpos transformados, seremos reis e sacerdotes diante do Senhor, para o quê? Para entrarmos no reino milenar. Veja aí a próxima imagem, ó, esse mapa mental, essa linha do tempo das últimas coisas. Aí entraremos no reino milenar de Cristo, viveremos o que já poderíamos estar vivendo hoje, se nós como nação, nós como seres humanos, adorássemos ao Senhor e buscássemos ao Senhor como nosso único Rei e Senhor. Mas como não é isso que acontece, no reino milenar, isso vai ser real, um fato verdadeiro. Passados-se praticamente os 1000 anos, Satanás será solto, ele se levantará e perderá, e será lançado no lago de fogo. O juízo de Satanás. Se você não assistiu, assista, nós temos cada uma dessas partes ali em estudos específicos. E hoje nós falamos do quê? A eternidade futura, o grande trono branco e a segunda ressurreição. Veja o próximo slide, então, para finalizar, que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Amém? Em nome de Jesus, da minha vida e da sua vida. Próximo slide. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém e amém. Queridos, então hoje aqui fechamos dentro daquilo que nos propomos de falar dos principais temas, dos principais acontecimentos do livro de Apocalipse. É claro que nós não falamos tudo, há muito que falar sobre cada um desses temas e de temas que nós não falamos. Então, a partir de agora, o que nós faremos? Estaremos gradativamente, consequentemente, falando como que nós chegamos, dando a vocês as informações, os outros textos que nos dá um caminho, uma base muito sólida para afirmar o que nós chegamos a cada uma dessas revelações, a cada um desses entendimentos e este cronograma de acontecimentos, porque parece que está tudo misturado na Bíblia, e de fato está, como diz ali Daniel capítulo 12, procura aqui, procura ali, Daniel 12, versículo 4. Busca daqui, busca dali, e a ciência se multiplicará. É isso que está acontecendo em nossos dias, porque breve o Senhor voltará. Então, meus queridos, nós vamos estar trazendo mais estudos. Se você tem alguma dúvida, pode colocar aí, não tem problema nenhum. Vamos estar aprendendo com os irmãos, vamos estar aprendendo com cada um. Vamos aqui tentar trazer o que o Senhor tem nos revelado. Vamos estar fazendo a atualização, porque o Senhor vai refazer todas as coisas. Nós também vamos estar atualizando. Conforme o Senhor vai nos dando mais revelação, vamos estar acrescentando dentro daquilo que o Senhor já tem nos dado. E se houver alguma coisa que estiver errada, nós vamos estar aqui humildemente dizendo, irmãos, esta parte está errada. Aqui o Senhor nos revelou algo a mais, algo mais sólido, mediante a sua palavra. Mas dentro do que Ele tem nos revelado, todos têm esta condição de hoje poder acessar e ter um entendimento, uma compreensão e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Porque esse também é o nosso desejo, como pastor, como irmão em Cristo Jesus, é aquilo que o Senhor tem nos dado, que não fique unicamente para nós, para que todo o corpo de Cristo possa ter acesso e, em nome de Jesus, não passar por nenhuma dessas terríveis situações que hão de acontecer para aqueles que não tiverem conhecimento e não andarem no temor do Senhor. Amém? Então, queridos, quero deixar um grande abraço a todos os nossos irmãos que
tiveram de aniversário, que vão estar de aniversário nesta semana, semana que vem. Especial a Josi Brejinski, que Deus abençoe ela, que esteve de aniversário. A Cleide Antunes, que esteve de aniversário também, Deus abençoe. A Thalia Machado, que esteve de aniversário, Deus abençoe Thalia. O Mário, nosso Doze Mário, nosso professor aí, um dos nossos professores que vai estar de aniversário, né? Doze Mário, Deus te abençoe em nome de Jesus. Também o meu irmão, o Gessel, que vai estar de aniversário no mesmo dia que o Mário, dia 28. O Eloir Torquati, que também... Torcati também, que vai estar de aniversário ali, o cunhado da Márcia, o Andrigo e a Leidiele, que também vão estar de aniversário, que Deus abençoe vocês, a Fernanda Brandi, né, a irmã da nossa querida irmã Brandi, que Deus abençoe, a Carla do Nascimento também, que vai estar de aniversário, filha da Doze Adri, que Deus abençoe, enfim, a todos os aniversariantes, que Deus abençoe grandemente vocês. Sábado agora, dia 28, nós vamos ter a nossa janta da rede de casais, será linda, tremenda, maravilhosa e muito gostosa, com certeza. Você que ainda não adquiriu seu ingresso, temos poucas vagas, já passamos de 30 casais, tá? Então temos algumas vagas, se você se apressar, se você correr aí, capaz de você pegar ainda alguma vaga. Depois, só o ano que vem, ok? Então, que Deus abençoe a todos vocês, tenham uma ótima semana e até domingo no nosso culto e nas próximas células, querendo Deus.